Boa tarde, meus amigos. Então, esse vídeo é legal, né? Primeiro ele mostra uma criança bonitinha cuidando do avô, mas aí vem a questão. Você vê o tanto que é trabalhoso um paciente nessa fase avançada da demência, a alimentação dele. Então, a pergunta que fica é: quem deve alimentar primeiro? O idoso ou o cuidador? E aí a resposta vai ser sempre, sempre, sempre o cuidador. Por quê? O cuidador pode ser um netinho amoroso, super carinhoso, cuidadoso, limpando a boquinha da vovó. Pode ser aquela filha amada e pode ser um estranho que você contratou para ajudar a cuidar do seu familiar. Independente, sempre o cuidador alimenta primeiro. Porque nessa fase da alimentação, na verdade, nessa fase da demência, assim, no processo de fragilidade, a alimentação pode ser um processo muito trabalhoso, que vai requerer muito tempo, muita criatividade e muita paciência. Tem que dar pouquinha quantidade, devagarzinho, vai limpando a boca, vai distraindo e vai alimentando. E é independente de quem seja a pessoa. Se a pessoa estiver bem alimentada, ela sempre vai ter mais paciência para cuidar do idoso. Então, sempre, gente, independente, sempre o cuidador vai alimentar primeiro, tá bom? Bom dia. Hoje estou gravando um vídeo aqui direto da Clinicó, onde eu começo a atender hoje, primeiro dia aqui em Montes Faixa. E eu queria continuar falando sobre alimentação em idosos com demência. Semana passada eu falei sobre a questão do paciente que precisa de um cuidador para alimentar, que o cuidador sempre deve alimentar antes do paciente, porque tem que ter muita paciência, muita criatividade e tranquilidade para alimentar o idoso. Então, o cuidador alimenta antes para ele estar bem alimentado, bem disposto para poder alimentar o paciente dele. Hoje eu vou falar sobre o paciente com demência que está numa fase menos avançada da demência. Então, ele mesmo consegue comer, só que ele não gosta de comer. É sempre um processo trabalhoso fazer com que ele vá até a mesa, almoce e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em rotina. Idoso com demência precisa de rotina. Quanto mais previsível for o dia dele, menos chance de ter confusão. Então, sempre tem a rotina, sempre tem os horários. Outra coisa, você nunca vai perguntar se ele quer alimentar. Você sempre vai oferecer o alimento para ele já. Então, para correr o risco que ele recuse a alimentação. Outra coisa ideal é que o ambiente de alimentação seja um ambiente agradável, que a família sente na mesa, todo mundo junto. Seja aquele ambiente familiar. E que o idoso mantenha o máximo de dependência possível. Independência, tá? Então, por exemplo, se ele consegue se servir, ele se serve. Se ele consegue cortar a carne, ele mesmo corta. Agora, se ele já não está conseguindo nem comer carne, a comida tem que ser batida e tudo mais, você tem que deixar a comida acessível do jeito que dá certo para ele. Então, se é totalmente dependente, consegue servir, não tem problema nenhum. Agora, à medida que vai perdendo a independência, por que não fornecer uma colher? A colher tem menos risco dele se sujar e ficar constrangido por causa disso. A carne, já entrega a carne picada para ele. Sempre atentando a questão do engasgo. Se estiver engasgando, está tossindo com a alimentação, tem que procurar uma fonoaudióloga, ou então conversar com o médico, porque a dieta pode estar inadequada.